Igreja, boa noite. Continuamos na nossa série sobre família, sobre papéis que desempenhamos em nossas casas, em nossos lares. E hoje a gente quer conversar sobre um tema bem interessante, que são 7 marcas de lares irresistíveis. Então, a gente sabe que é um desafio a gente conseguir construir qualidades, construir características que nos ajudem a ter casas e lares que sejam realmente irresistíveis para quem mora lá, para quem convive lá. Então, a palavra de Deus, ela tem uma história que ela fala de uma família, fala de uma relação de um pai e seus filhos. E lá a gente extrai várias lições. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, orar junto comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, nos abençoar, trazer entendimento, revelação da Tua palavra. Que em nome de Jesus, Pai, seja um tempo na Tua presença onde a gente receba princípios, onde a gente entenda a revelação do Senhor para os relacionamentos que existem dentro da nossa casa e como a gente pode aprimorar, melhorar e em nome de Jesus, Pai, desfrutar de um lar e de um local irresistível para nós que moramos, para as pessoas que estão ao nosso redor e em nome de Jesus, que a Tua voz, a Tua palavra fale aos nossos corações e se manifeste em nome de Jesus. Amém. Então a história está lá em Lucas capítulo 15, só deixa eu fazer a conexão aqui. Pode fechar e abrir de novo, por favor, o Keynote. Então, Lucas capítulo 15 fala da parábola de um pai e seus 2 filhos e como havia uma relação ali que passou por uma crise. Toda família passa por uma crise, há conflitos e lares cristãos não são perfeitos. Aquela parábola de Jesus, ela tinha a intenção de mostrar a relação de Deus como Pai e a humanidade, pessoas que carecem da presença dEle, da glória dEle e precisam que Ele faça algo por nós. E extrai algumas lições valiosas. Então hoje eu vou precisar que tu vá mudando conforme eu vou falando, ok? Então vamos por outro caminho aqui. Lucas capítulo 15. Versículo 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Aqui Jesus ele começa falando de uma história do pai e seus filhos. Chega um filho mais novo e diz assim: Pai, eu acho que não faz mais sentido eu morar com o Senhor, acho que não faz mais sentido a nossa relação. O Senhor para mim é como se já tivesse morrido. Eu quero adiantar a minha herança e quero seguir a minha vida. É mais ou menos isso que ele está falando naquela cultura. Pai, eu não considero mais você sobre a minha vida. Para mim o Senhor morreu, dá aquilo que eu tenho de direito e eu quero ir embora. E ele continua: não muito tempo depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Naquela época, para um judeu, ter relação com porcos, criação de porcos, era assim, uma abominação, era uma maldição. A pessoa chegou no fundo do poço, ela não tem mais para onde decair. É a pessoa que chegou numa posição de cuidar de porcos. E aquele jovem se afastando do seu pai, se afastando da sua casa, vivendo de forma irresponsável, ele vai descendo os degraus do fracasso até chegar nesse ponto. E a história continua. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma história maravilhosa, que a gente vê sobre reconciliação, restauração, a gente vê várias lições. Mas hoje queremos ver 7 marcas sobre lares irresistíveis. O que essa casa tinha que fez com que o filho voltasse? Que marcas é nessa casa onde o próprio Deus é revelado como Pai? E onde há princípios que o próprio Jesus elaborou na sua mente ao construir essa parábola. Jesus tinha um ideal de família, um ideal de relação, um ideal de pai que representa a paternidade divina. E aqui quando a gente fala de pais, é homem e mulher, é pai e mãe. Quando falar de lares, são famílias. Então entenda isso com vários princípios. O primeiro princípio que a gente vê é que nesses lares existem pais incríveis, não pais perfeitos. Pais incríveis porque eles se dão ao trabalho de desenvolver algumas características que vão facilitar a relação com seus filhos. Aqui um parênteses. Enquanto a gente vai falando sobre esse tema, as aplicações têm a ver com pais e filhos. Mas você que já passou da idade ali de ter filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, e agora eles já estão criados, você tem um outro cuidado que os mesmos princípios devem ser direcionados. Você que já é filho adulto e tem pais de mais idade, você precisa ser um filho incrível. Então tudo aquilo que eu falar no sentido de cima para baixo de pais para os filhos, você que já criou os seus filhos vai ter que também aplicar isso na sua mente de você se relacionando com o seu pai e com a sua mãe que já são lá acima de 60 anos. Então você deve ser um filho incrível também nessa relação. Então aplique nos dois sentidos, em relação aos seus filhos e em relação aos seus pais, que também merecem de um cuidado, de uma atenção toda especial depois que você ficou adulto, criou seus filhos, e agora a atenção volta-se para eles com mais cuidado. Porque é uma outra fase da vida deles, eles já criaram você, já ajudaram você a se formar, e agora eles estão num momento de cuidado, de atenção, onde eles precisam que os seus filhos demonstrem tudo aquilo que eles demonstraram por você ao longo da vida. Então, pais incríveis, mães incríveis, que características tem que a gente encontra nesse texto, que a gente pode aplicar na nossa vida? Pais que conversam e ouvem os filhos. Aquele filho teve liberdade de chegar no pai e falar aquilo que ele queria. Por que aquele filho chega no ponto e dizer: pai, olha, eu quero aquilo que eu tenho de direito, eu vou seguir a minha vida? Ele tinha um canal de comunicação com seu pai. Existe uma necessidade muito grande de desabafo, de ser ouvido. Nós temos carência de comunicar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e se houver um ambiente onde o pai e a mãe direcionem seus filhos, eles não vão procurar querer conversar com pessoas duvidosas, com amizades que não têm muito a acrescentar, querer conselhos aí na internet, onde a gente sabe que muitos que são referência hoje em dia não trazem uma mensagem sábia, uma mensagem correta. Então os caminhos que eles vão trilhando serão duvidosos. Esse pai tinha um canal de comunicação aberto com seu filho. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança era ir fazer trilha. Eu e meu pai, a gente saía fazendo trilha, a gente saía assim, 1, 2, 3 horas, mato adentro, morro adentro. E a gente ia conversando, brincando, e aquele diálogo, aquela conversa que foi se desenvolvendo ao longo da infância, até hoje me permite ter um canal aberto com meu pai de comunicação. Aquilo foi sendo construído. Ele me ouvia, eu ouvia ele, a gente conseguiu desenvolver isso, e algo assim vital. E você hoje que tem pais de mais idade,
eles carecem da sua conversa, da sua atenção. Da mesma forma que eles direcionaram isso a você, talvez sim ou talvez não, mas você agora como filho, também pode direcionar eles. E a gente sabe, quem tem pais de mais idade. Minha mãe fez 60 esse ano, ela gosta de conversar. Então tem dias que a Renata fala, liga para tua mãe e só ouve ela, não fala nada e só escuta ela, porque ela quer falar, ela quer conversar, ela quer um ouvido. Então tem dias que eu vou lá, não falo nada, só escuto, ouço o que ela está falando, porque há essa necessidade. Tanto dos filhos, quanto dos pais que temos. Para sermos pais incríveis ou filhos incríveis, conversa, ouvir e atenção. Pais que repartem com justiça. Esse homem, ele tinha um patrimônio. E aquele patrimônio ele reparte de um jeito onde ele fica com a parte para sua subsistência, deixa uma parte reservada para o filho mais velho e entrega a parte que cabia ao filho mais novo. Havia uma equidade na distribuição dos recursos. Havia algo assim que era repartido com justiça. E, infelizmente, em alguns lares a gente vê que um certo prediletismo, um certo favoritismo oculto ou inconsciente faz com que alguns filhos se sobressaiam na partilha. Partilha de atenção, partilha de amor, partilha de presentes, partilha financeira. Às vezes é uma saia justa para um pai que tem mais de um filho, 2, 3, 4 filhos, ter que auxiliar um filho sem que os outros fiquem de alguma forma sentidos com aquilo. Então há todo um conceito onde é necessário pedir sabedoria a Deus para que qualquer tipo de partilha, qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de coisa que vai ser entregue a um, também possa ser sentido que foi recebido pelo outro. É um desafio. Eu não tenho irmãos, eu sou filho único, mas eu sei o quanto as pessoas que têm um grande número de irmãos, volta e meia um fala do outro. Famílias grandes ali, o fulano recebeu da mãe lá um empréstimo. Né? A mãe está ajudando mais o fulano do que a mim. Viu o presente que a mãe deu para o neto do filho tal e não deu para o nosso? Então rola um sistema de fofoca de corredor entre a família, entre os irmãos, entre a parentada toda, que de alguma forma faz com que uma partilha injusta, sem equidade, prejudique as relações. E muitos filhos carregam mágoas, levam no coração coisas que ficam guardadas, trancadas aqui, porque acham que o pai e a mãe amam mais o outro do que a ele. Então por isso, muita sabedoria de Deus, para entender como repartir isso. E às vezes você que já é casado, você que tem essas duas famílias para administrar, os seus pais e os pais do seu cônjuge, essa partilha também é importante. Porque rola uma disputa, tu passa mais tempo com a família da tua mulher ou com a família do teu marido do que comigo. Os pais reclamam isso, exigem isso. Então também há uma necessidade de os filhos saberem repartir com os pais o tempo e a atenção, o carinho, dinheiro, presente. O presente da sogra foi melhor que o presente da mãe, daí já dá um rolo. Né? Então tem que cuidar. Então é uma coisa de duas vias. Eu tenho que cuidar tanto dos filhos que eu tenho, quanto dos pais e dos sogros. Porque há uma necessidade de ter essa sabedoria. Pais que compreendem o direito dos filhos de fazer escolhas. Quando aquele filho pede para o pai a sua herança e diz que vai embora, o pai não retruca. O pai não diz, olha, daqui você não sai, você não vai ganhar nada, você vai sair sem nenhum tostão no bolso. Ele não retruca. Ele entende que seu filho já é adulto, que ele já tem ali a responsabilidade sobre as suas decisões, que tudo aquilo que ele ensinou ao longo da sua infância, adolescência, juventude não foi em vão, mas que o filho tem sim direito de fazer suas escolhas e seguir o caminho que ele quer. O caminho na fé, o caminho na profissão, o caminho na vida amorosa, aonde for. Os filhos têm esse direito. Os pais também têm esse direito. Então, às vezes fica um peso muito grande em cima de pai, em cima de mãe. Por que o meu filho, a minha filha não seguiu o caminho que eu queria tanto? Foi por um caminho diferente. A responsabilidade é individual. Aquilo que é ensinado não anula o livre-arbítrio. A pessoa tem decisão de escolher aquilo que ela vai fazer da sua vida. Então, pai, mãe, tenha em mente que você fez o melhor que você pôde. Você confiou seus filhos a Deus, você entregou os princípios que você recebeu. Você pode agora orar por eles e pedir que as escolhas que eles fizeram, de alguma forma, contribuam para o bem, para que lá na frente, se essas escolhas não foram corretas, eles retornem para a casa de Deus, para os propósitos ideais, e aquilo traga crescimento, aprendizado. Mas sem esse peso,
Porque a responsabilidade é individual. As escolhas são de acordo com o livre-arbítrio de cada um e você pode influenciar, você pode direcionar, mas você não pode decidir por eles. Chega uma fase onde eles querem independência e a gente tem que respeitar isso. Você teve isso na sua vida. Você lembra do quanto você queria a independência dos seus pais? Você queria seguir a sua vida, você queria, eu quero ser adulto quanto antes. E todos eles têm isso. Pais proporcionam o melhor para os seus filhos. A gente vê quando ele volta, a gente sabe a história toda. Aquele homem está ali, já com um anel para oferecer para ele, já com sandálias para colocar nos pés, já com a veste nova, já pega o melhor novilho, já mata aquele novilho, já faz uma festa, já chama todo mundo, oferece algo de bom. A gente sabe que existe um amor muito grande dos pais pelos filhos. Mas às vezes, a gente inconscientemente pode reter aquilo que é o melhor. Nem sempre o presente é o melhor, às vezes a presença é muito mais necessária. Nem sempre um estudo de alta qualidade, onde você vai ter que se matar trabalhando para pagar esse estudo, é o ideal. Às vezes trabalhar um pouco menos e ter mais tempo é o ideal. Você consegue dimensionar na sua realidade aquilo que você tem recurso para oferecer e você sabe que é o melhor ensino, é a melhor atenção, é o melhor presente, é a melhor provisão, é o melhor suprimento. Então a gente vê que o pai, essa imagem assim eu acho fantástica, tira de si para dar para o filho. E você que é jovem, você que é adolescente, a gente que não cai a ficha enquanto não temos filhos, a gente não entende isso. A gente não valoriza tanto. Quanto eu negligenciei o sacrifício do meu pai e da minha mãe, que eles fizeram, para que eles pudessem me oferecer condições de estudo, condições de uma boa alimentação, uma vida digna. E depois lá na frente eu fui saber que eles se privaram de muitas coisas. Filho, filha, valoriza seu pai, valoriza sua mãe. Valoriza o dinheiro que ele investe em você. Valoriza aquilo que eles pedem para você. Ah, mas lavar louça é muito chato, mas eles estão dando o melhor por você. Outro dia a gente estava discutindo aqui que o pessoal não quer lavar louça, não quer arrumar o quarto, não quer fazer as coisas, mas os pais estão dando o melhor por eles. Valoriza. Olha para essa imagem. Eles tiram deles e dão. Às vezes eu apareço na minha mãe de surpresa, dela fez lá comida só para ela, a gente está, não, vem aqui, come, a gente faz alguma coisa. E eu sei que tem coisa que ela gosta de comer e ela me oferece, dizendo, olha, come, eu não quero. As pessoas que amam, elas se sacrificam, se entregam. E a gente como filhos, muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente não compreende essa dimensão de quão incríveis nossos pais são e a gente acha que não é suficiente, não é suficiente. Mas é muito mais que suficiente. Pais promovem reconciliação entre filhos. Quando o filho volta e há uma festa, o filho mais velho fica enciumado. Ele não consegue entender que toda a condição que ele vivia ali e aquilo que o pai proporcionava era suficiente para ele. Então ele fica enciumado com a atitude do pai em relação ao outro filho e não quer entrar. O pai sai da festa, algo que não era comum, alguém que era o patriarca da casa, alguém que era o responsável, sair de uma festa, sair da posição de honra para ir na rua atrás de um filho que está de biquinho. Está ali, não vou, não entro, não quero. Mas aquele pai entendia a importância do filho mais velho, entender aquele momento de reconciliação do filho com Deus, do filho com a sua casa, e de promover isso. Nunca, nunca permita que a concorrência entre os filhos seja algo alimentado. Quem é o mais inteligente? Quem tira melhor nota? Porque isso vai criando uma raiz no coração um do outro, que lá na frente vai ser um bloqueio, vai ser uma barreira, e talvez você não esteja presente para administrar isso. E depois que você partir, esses dois não vão mais se falar, não vão mais conviver de um jeito saudável. Então promova sempre a reconciliação. Nunca crie barreiras, nunca crie paredes, nunca crie muros. Reconcilie-se. Promova conversa. Promova ali algo que vá aproximar. Quantos aqui não falam com seus irmãos? A gente sabe de histórias. Não falo com meu irmão há tanto tempo. Não falo com não sei o que da família há tanto tempo. E que terrível é isso. Não poder usufruir da reconciliação, do perdão, do convívio saudável. Então, nunca alimente isso. Você que tem pais separados, não crie concorrência entre os seus pais. Não alimente um falando mal do outro. A gente sabe que essa é uma realidade. Então tenha sabedoria. Promova de algum jeito a reconciliação do convívio saudável.
Não jogar um contra o outro. Ter essa ideia de que, mesmo separados, eles ainda continuam sendo seus pais e ainda é possível um convívio de respeito e saudável. Então, pais incríveis têm essas características, filhos incríveis têm essas características de conversar, de ouvir, repartir com justiça, entender que os outros têm direito às suas escolhas, entregar o melhor e valorizar o melhor, promover a reconciliação. Isso é apenas algumas marcas de pais incríveis, filhos incríveis. Uma segunda marca de uma família irresistível é que nesse lar as necessidades são supridas. Enquanto ele estava lá, comendo lavagem de porco, olhando para o seu redor desgraçado, o que vem na mente dele? O que ele fala para si? Olha, lá na casa do meu pai há fartura de pão. Os empregados comem melhor do que os porcos aqui. Os porcos de lá comem melhor que os empregados daqui. Ele lembrava que na casa dele ele tinha provisão e suprimento das suas necessidades. Não apenas físicas, mas emocionais, espirituais, carência. Então ele tinha essa consciência, olha, na minha casa, aquilo que eu preciso é disponibilizado. Graças a Deus que muitos vêm para a igreja, conseguem abandonar vícios, conseguem abandonar bebida, droga, muita coisa que vai o dinheiro. Vícios em jogos, é um gasto assim absurdo, fora do real, onde a pessoa gasta muito além daquilo que tem. Então a pessoa, ela consegue de alguma forma vir para a igreja, aprender princípios e ter uma transformação de vida que vai dar a ela uma condição de abençoar a sua família. Mas infelizmente a gente sabe que há situações onde princípios não são seguidos e a família padece porque os responsáveis pela casa não estão tendo sabedoria em como usar os recursos. Então filhos são privados de um estudo melhor, de uma vestimenta melhor, o cônjuge é privado de algumas coisas porque não há ali uma organização. Não há um jeito de usar esses recursos que tem e prover necessidades. E às vezes é quase que impossível prover desejos, sonhos da família. Então tem essa graça de pedir a Deus que nós possamos ser um lar irresistível onde as necessidades são supridas, necessidades financeiras, necessidades básicas de qualquer tipo de necessidade, necessidade espiritual, alimento espiritual oferecido a cada um dos integrantes da casa. Uma outra marca de lares irresistíveis, eles manifestam esperança e fé. Será que foi coincidência que quando aquele jovem estava voltando, o pai de imediato avistou aquele jovem e foi ao encontro dele? Eu não creio que foi assim. Eu creio que aquele homem, todos os dias, ele passava uma grande parte do seu tempo lá na varanda, lá na janela, lá na sacada, lá na porta, perguntando para ele assim, será que é hoje que meu filho volta? Acho que pode ser hoje, eu vou ficar um tempinho aqui. Acho que meu filho está se aproximando, a volta dele está se aproximando. Eu vou encomendar um anel para colocar no dedo dele, eu vou mandar fazer uma vestimenta bonita, vou pegar sandálias do número dele, e já vou deixar reservado aqui. Para quando ele chegar, pois eu sei que ele vai chegar. Eu tenho esperança de que ele chegue, eu tenho esperança de que ele retorne. Esse pai, ele demonstrava esperança, ele tinha ali uma confiança, uma fé de que as coisas vão melhorar. E lares irresistíveis criam um clima de esperança, onde, olha filho, olha mulher, olha marido, as coisas não estão como a gente gostaria, mas vai melhorar. Vai chegar a hora, vai chegar o tempo, as portas vão se abrir, as coisas vão ser transformadas. Aquele pai manifestava uma esperança, ele já estava lá de olho, ele já tinha ali tudo preparado, pois ele sabia que a qualquer momento o seu filho retornaria. E quando não há esperança, a gente fica frustrado, a gente fica desesperançado, a gente fica destroçado, porque a gente vai se afundar num sentimento de, olha, a tendência é só piorar e as coisas não têm solução. A esperança é um dos fundamentos da vida cristã. A fé, a esperança e o amor. A esperança de que realmente aquilo que eu espero vai acontecer, será liberado em nome de Jesus. E assim que ele vê o rapaz chegando, ele vai, ele abraça, ele beija aquele menino. E lares irresistíveis expressam carinho, afago e aconchego. Lá ele sabia que ele não teria apenas comida, mas ele teria um pai a quem recorrer. Nós como seres humanos temos carência de toque físico. Nós temos a necessidade de sermos tocados, sermos abraçados, sermos beijados, receber carinho, receber atenção. Há uma necessidade. Porque o nosso corpo libera vários hormônios, várias substâncias do nosso cérebro que nos trazem bem-estar e um equilíbrio emocional. Tem pessoas que falam que a gente precisa de pelo menos 5 abraços por dia para manter um equilíbrio emocional, sentimental, saudável.
Então abrace na sua casa, abrace as pessoas que você conhece, faça carinho, beije. Não apenas seus filhos, seu pai e a sua mãe também. Porque muitos, depois que passam a certa idade, esse tipo de afeto, esse tipo de relação, parece que fica um pouco mais seca, um pouco mais distante. Mas eles continuam carentes, tanto quanto seus filhos, de receber um abraço, um olho no olho, um cafuné na cabeça, pegar na mão, pegar no braço. Há essa carência, tanto daqueles que dependem de mim, quanto daqueles que foram bênção na minha vida. Não tenha vergonha. Você que não cresceu com essa prática, você pode desenvolver isso aos poucos. E quebrando gelo aos pouquinhos. Porque isso é necessário. É necessário. E relacionamentos mudam quando as pessoas recebem esse carinho, esse aconchego, esse toque de amor. É uma forma de demonstrar amor pelas pessoas, o toque que as pessoas necessitam. Nesses lares, a segurança para confissões honestas. Ele chega e volta para o seu pai. Diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Que maravilhoso seria se todo filho, quando fizesse algo errado, em vez de esconder, falasse assim: nossa, preciso ligar para o meu pai, fiz uma coisa errada. Ele vai me ajudar, ele vai me orientar. Aqueles que veem o pai como um juiz, como alguém que vai trazer juízo, condenação, escondem, omitem. Aqueles que conseguem entender o amor e a graça de um pai, na hora que precisa. Já viram um filme onde acontece caso dos pais esconderam o assassinato que um filho fez e tal? Por mais errado que seja a situação, eu noto que nesse tipo de relação houve uma aproximação. O filho tinha diálogo aberto, onde ele fez ali aquilo que não devia. A primeira coisa que ele faz, ele liga para o pai: pai, aconteceu isso, isso, isso. E o pai: vamos dar um jeito. Totalmente errado. Mas o canal de comunicação, a abertura, a segurança que ele tem para falar que matei alguém, preciso de ajuda, demonstra que havia ali uma segurança e uma proteção para que confissões honestas fossem realizadas. Que haja esse canal aberto. Pai, fumei um baseado. Mãe, tive a minha primeira transa. Pai, roubei tal coisa. Isso aqui não deu certo. Que haja esse caminho de comunicação. A gente sabe que é difícil desenvolver isso, porque é muito complicado separar a vida de pai amigo e pai que precisa exigir, cobrar, manter limites. Mas que de alguma forma Deus nos dê sabedoria para quando for preciso, a gente ter a quem recorrer dentro da nossa própria casa. Lares irresistíveis possuem graça geradora de perdão. Quando o filho volta, o pai não diz assim: tá, e o dinheiro, cadê? Tá, depois de perder tudo, tu volta. Não tem vergonha na cara, estás fedendo, vai lá tomar um banho primeiro, não vou te abraçar. Não. Esse pai trata o filho com graça. A graça é tratar as pessoas de um jeito que elas não merecem. Eu vou ser tão bom com a pessoa, tão bom, apesar de qualquer coisa que ela fez, apesar de qualquer sentimento de merecer ou não. E nós precisamos desenvolver isso. Não apenas uma segurança para ouvir coisas, mas também para ser gracioso, perdoar, entender e ver que há possibilidade de perdão, recomeço e renovação. Porque se houver sempre aquela imagem assim: filha, se tu engravidar, eu vou te mandar embora. Quando isso acontecer, um bloqueio vai ser criado ali, vai ser muito difícil, muito difícil. Haver confissão, haver restauração, haver um acompanhamento que pegue aquela situação e transforme em algo abençoador. E por último, lares irresistíveis celebram conquistas e recomeços. Aquele pai queria celebrar: olha, filho, ok, você tomou escolhas que não foram corretas, você desperdiçou aquilo que era seu, você está vindo aqui pedir perdão, há uma nova chance para você, eu te amo, vamos comemorar a sua volta porque você se arrependeu e a partir de agora há um recomeço para a sua vida. Há uma nova chance, há uma nova história. Bola para frente. Ele não joga na cara. Ele celebra e diz: estou aqui contigo, vamos lá. Quantos pais que decepcionam filhos com a bebida, com escolhas profissionais, financeiras terríveis, que voltam depois precisando de ajuda dos filhos. E os filhos muitas vezes fecham a porta do coração, fecham a porta da casa, para receber aqueles que um dia te ajudaram de alguma forma.
Tanto pai quanto filhos precisam ter essa graça, ter essa celebração e promover os recomeços, para que as famílias sejam lares irresistíveis e abençoados em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos cantar de novo aquela música, Essa Casa é Sua. Que agora você possa declarar que o seu lar, a sua casa, também pertence a Jesus. A sua vida, mas a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus irmãos. Todos aqueles que levam seu nome, seu sobrenome. Chame Jesus para entrar nesse lar e fazer com que ele seja irresistível. Aqueles que se afastaram dele retornem, pois sabem que ali é um lugar seguro, ali é um lugar de graça, de perdão, de recomeço, um lugar de provisão de necessidades, um local onde existem pessoas incríveis que vão te ajudar, vão te abençoar.